Olha só, enquanto Washington se esforça para vender aquela imagem de xerife do mundo, um grupo de rebeldes de sandálias lá no Iêmen acaba de colocar um cadeado no comércio global. E com isso, eles não entraram só na guerra, eles entraram literalmente no nosso bolso. Pois é, os Houthis, esse grupo rebelde do Iêmen, não criaram apenas uma crise econômica. O que eles fizeram foi expor uma fratura, uma rachadura bem profunda na Aliança Ocidental. E parece que a Europa, sabe, cansou. Cansou de pagar a conta das aventuras americanas, principalmente quando o prejuízo começa a ser maior que a lealdade. Vamos entender como esse quebra-cabeça se montou. Primeiro, vamos falar de geografia de verdade, não aquela dos livros de escola. Os Houthis, que são apoiados pelo Irã, entenderam uma coisa muito simples. Para atingir seus adversários, eles não precisam de um exército gigante, de tanques. Não. Eles só precisam controlar um pontinho crucial no mapa. E esse ponto é o Estreito de Bab el-Mandeb. Pensa nele como um funil. O funil que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico passando pelo Canal de Suez. É basicamente uma das artérias mais vitais do comércio mundial. E agora essa artéria está sob uma pressão enorme. 12% é esse o volume de todo o comércio marítimo global que passa por esse corredor. Isso inclui mais ou menos 10% de todo o petróleo do mundo. Mas vai muito além. São os componentes do seu celular, os grãos que chegam à sua mesa. Agora, tudo isso está em risco. E claro, quando a rota fica mais longa, o produto que a gente usa todo dia ou fica mais caro ou simplesmente não chega. E o resultado? Bom, o choque econômico foi imediato e foi brutal. Com a rota bloqueada, os navios são forçados a fazer uma volta gigantesca contornando a África inteira. Isso não só atrasa as entregas, como explode os custos. A gente está falando de frete subindo até 300%. É a prova definitiva de que, hoje em dia, um drone de baixo custo pode sim desafiar e até humilhar um porta-aviões que custa bilhões de dólares. Agora é aqui que a história fica realmente interessante. Porque enquanto o mar ferve com os ataques, em terra firme, a Aliança Ocidental está rachando. Aquela narrativa de unidade, de estamos juntos nessa, está desmoronando sob o peso de interesses econômicos que simplesmente não batem mais. É que, de um lado, a gente tem os Estados Unidos focados na projeção de poder e na segurança. Do outro lado, a gente tem a Europa, que está assistindo a sua conta de energia disparar e sua indústria perder competitividade. O pessoal em Bruxelas percebeu que seguir Washington nessa crise significa pagar uma conta que as empresas americanas não só não estão pagando, como na verdade estão até lucrando com ela. De repente, o café começou a ficar bem amargo. E essa frase, dita numa reunião tensa do G7, o grupo das maiores economias do mundo, resume tudo. Marco Rubio, uma voz muito influente nos Estados Unidos, deixou bem claro: a prioridade é interna. A mensagem de America First, ou seja, América primeiro, soa mais alto do que nunca, e os aliados europeus estão ouvindo isso com um alarme cada vez maior. E, para botar mais lenha nessa fogueira, Donald Trump usa a crise para cobrar a conta da OTAN. A ameaça é direta. Quem não gastar 5% do seu PIB em defesa, talvez não possa contar com a proteção mútua do artigo 5. Sabe aquela promessa de que um ataque a um membro é um ataque a todos? Pois é, isso não soa como uma negociação, isso soa como uma rachadura na fundação da aliança. Essa fratura política toda está acontecendo porque a guerra mudou de cara. É um erro gigantesco achar que essa crise é só sobre petróleo. O Irã, agindo através dos Houthis, mostrou que o controle das rotas comerciais é talvez a arma mais letal do século XXI. Uma arma capaz de atingir todos os setores da economia global de uma vez só. Então, o ponto crucial é este aqui. O bloqueio afeta tudo. 1/3 da ureia e do potássio usados como fertilizantes no mundo passa por ali. O hélio, que é essencial para semicondutores e máquinas de ressonância magnética. Componentes para analgésicos, para antibióticos, enxofre para fazer baterias, da agricultura à alta tecnologia, o que a gente está vendo é a cadeia de suprimentos global entrando em colapso. Aí fica a pergunta, né? Se o Ocidente está sangrando com tudo isso, quem é que está ganhando? Porque nesse xadrez geopolítico, o caos de um lado é sempre a oportunidade do outro. E um dos maiores beneficiários disso tudo é a Rússia. Com o fornecimento do Oriente Médio interrompido ou muito mais caro, a Rússia se torna um fornecedor alternativo crucial. E não só de energia, mas especialmente de fertilizantes. Na prática, Moscou pode vender seus produtos a preços mais altos e, de quebra, ganha uma vantagem geopolítica enorme. No fim das contas, essa crise global não fica só nos corredores do poder em Washington ou em Bruxelas. Inevitavelmente, ela desce, e desce até chegar no nosso dia a dia, não importa em que lugar do mundo a gente esteja.
E esse número aqui ilustra o impacto perfeitamente. No Brasil, o preço médio do diesel já subiu 24% desde que a crise começou. Isso não é um problema distante, uma coisa teórica. É um custo real que a gente sente diretamente no bolso, no preço do frete, dos alimentos, do transporte público. A guerra, como a gente vê, mudou de endereço e mudou de preço. Se o assunto parece ser só sobre política externa, é porque a gente não está prestando atenção no gráfico dos combustíveis. A rota está em risco, a Aliança Ocidental está quebrada. E o café? Bom, o café já virou cianureto para os estrategistas em Washington. Pode guardar o otimismo. O próximo capítulo dessa história não vai ser escrito num tratado, mas sim na bomba do posto de gasolina mais próximo.